Salve, investidor! Sou Ederson, me pedindo para falar sobre riscos envolvidos em fundos imobiliários. Então eu vou falar agora um pouco sobre os riscos que eu enxergo aí em se tratando de fundos imobiliários, né? Então, pessoal, para começar a falar de risco, a gente precisa entender que é o seguinte, existe uma relação entre risco e retorno, né? Então, teoricamente, quanto maior o risco, maior o retorno, né? O maior tem que ser o prêmio para a gente entrar naquele risco, né? Então, existe uma correlação de risco e retorno. Então, se eu tenho um retorno alto, provavelmente eu vou ter um risco alto também, né? Então, eu vou começar dizendo que existem alguns riscos que são intrínsecos, né, dos fundos imobiliários, né? São os riscos do negócio, né? É a mesma coisa, se você tem um imóvel, o imóvel tem o problema de ficar vago, o inquilino sair e você ter que, de algum jeito, tem que tentar realocar esse imóvel. Então, existem alguns riscos, por exemplo, vacância, né? Então, se você tem um fundo imobiliário e tem um imóvel e tem um inquilino, se esse inquilino sair, você não vai receber provento, né? Pelo contrário, talvez você tenha que pagar aí a administração, né? Ao contrário dos imóveis, né? Que você paga dos imóveis físicos, em que você paga para a imobiliária somente quando recebe, nos fundos imobiliários você tem uma taxa de administração ali, né? Você tem muitas vezes condomínio que você vai ter que pagar, né? Enfim, então acho que um grande risco que o pessoal que mais assusta é risco de vacância. Mas existem outros riscos, né? Por exemplo, existem os riscos de segmentos, né? Por exemplo, lajes corporativas, então os escritórios. Existe um risco aí, né, no futuro de você ter cada vez mais home office e precisar de cada vez menos salas, né? Isso é uma coisa que é real, né? Agora, como que os fundos vão responder a isso, a gente não sabe ainda, né? A gente vê que com a pandemia, com os lockdowns, com os home offices aumentando, obrigatoriamente aumentando, né? As lajes comerciais caíram muito o seu valor, né? Então tem laje comercial a 0,7 do PVP aí, né? 0,7, 0,65, enfim, com 30% de desconto. Quando voltar, a gente não sabe como é que vai ser isso, mas enfim, existe esse risco. Da mesma forma, existe o risco das agências bancárias, né? Então, você tem agora cada vez mais digitalização dos serviços bancários. E aí, como é que vai ser isso daí? Vai diminuir as agências? Os fundos que têm agência, como é que funciona? Então, tem esse risco de negócio, né? Eu, por exemplo, não invisto em fundo de agência bancária hoje. Não invisto. Em laje corporativa eu invisto. Mas em fundo de agência bancária não invisto. Não invisto. Por quê? Eu acredito que no médio prazo isso daí vai acabar. Né? Vai acabar não, vai ficar residual, vai ficar muito pouco. Né? Hoje, por exemplo, você tem aqui do mesmo tipo de banco, na minha cidade você tem 10 agências. Provavelmente você vai ter uma. E as outras, sei lá, talvez agências de negócios, enfim, mas o mercado é incerto para agências bancárias. Shopping também, né? Shopping você vê agora com lockdown, shopping fechado, como é que vai receber aluguel? Não tem, né? Então é um risco, mas a gente tem que entender, né? Que assim, vale a pena investir em shopping agora? Ou eu preciso esperar mais um pouco? Aí cada um precisa olhar qual que é a sua percepção de como o mercado vai evoluir, né? Existem também alguns problemas de má administração, né? Má administração dos gestores, o que pode levar a uma depreciação do fundo, né? Existe risco também de diluição do patrimônio, então você tem ali, você entrou, comprou uma cota lá, o valor patrimonial era de R$100, o administrador faz uma subscrição com um valor abaixo do valor patrimonial, o que vai acontecer? Vai diminuir o teu poder, né? Então, existe esse risco de diluição do patrimônio, esse risco é real. Acontece muito? Eu acho que acontece pouco, mas tem esse risco, ok? E outra coisa, pessoal, quando a gente fala em risco, a gente tem que perceber o seguinte, existem os riscos que são comparativos, né? Então, se eu comparar o investimento em fundo imobiliário com outro tipo de investimento, existem riscos diferentes, né? Por exemplo, se eu comparar os fundos imobiliários com renda fixa, com fundos de renda fixa, existem algumas diferenças bem marcantes aí, né? A primeira grande diferença que eu acho é o seguinte,
Fundos de renda fixa são cobertos pelo FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, enquanto os fundos imobiliários não são cobertos pelo FGC. O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte: se o banco quebrar e onde você colocou lá o seu CDB quebrar, o FGC vai garantir até R$250 mil, né, em créditos, né? Ele vai garantir esse valor para você por CPF, né? No FII não tem essa garantia, ok? Os fundos de renda fixa também não tem variação negativa, né? Então, o fundo de renda fixa, ele vai sempre evoluir para o positivo, diferente dos fundos imobiliários, que pode ter uma relação, pode ter aí um rendimento negativo, né? Uma evolução aí do valor da cota negativo, né? Se a gente comparar os fundos imobiliários com ações, né? A gente tem aqui a primeira grande diferença que eu noto é a seguinte: os fundos, as ações, ela tem uma volatilidade muito maior do que os fundos imobiliários, né? Então eles sobem mais e também caem mais, né? Enquanto os fundos imobiliários têm uma volatilidade um pouco menor, né? Outra coisa que é o seguinte: as ações, elas têm uma liquidez muito maior que a dos fundos, né? Então, se a gente pegar grandes fundos e grandes ações, por exemplo, se a gente pegar a Vale tem perto de 3 bilhões de liquidez diária, né? 2,5, 3 bilhões de liquidez diária. O Canip, que hoje é um dos maiores fundos da Bolsa, tem 22 milhões. Então, a gente está falando de uma liquidez 100 vezes menor no fundo imobiliário. Embora ainda seja uma boa liquidez, 20 milhões é uma liquidez boa, mas não é nada comparável com a liquidez que tem, por exemplo, a Vale. Então, se a gente comparar grandes fundos com grandes empresas, ações, a liquidez das ações são muito maiores, né? Um ponto positivo para os fundos imobiliários é a relação dos dividendos, né? O que acontece, pessoal? Algumas empresas também pagam dividendos, né? Algumas ações também pagam dividendos, só que elas têm que pagar aí 25%, enquanto que o fundo imobiliário a obrigação é de 90%. 95% do caixa, 90% do caixa, enfim, em torno de 90, 95%. Então, o que acontece? Toda vez que você recebe um dividendo, você diminui o teu risco. Né? Por que você diminui o teu risco quando você recebe um dividendo? Porque, imagina só, se você recebe 0,5% todo mês de dividendo, teoricamente, fazendo uma conta aqui rápida, em 200 meses você zerou o teu risco, porque você já recebeu todo o seu dinheiro de volta, né? Então, se você recebe, por exemplo, alguns fundos estão pagando 1%, se você recebe 1% de dividendo todo mês, em 100 meses você zerou o teu risco. Você não tem mais o risco. Por quê? Porque aquele dinheiro que está lá já foi te devolvido, né? Então, toda vez que você recebe o dividendo, você diminui o seu risco. Isso é uma coisa boa dos fundos imobiliários comparando com as ações. Então, eu vejo que fundos imobiliários e ações, os dois têm riscos parecidos. Os fundos têm uma volatilidade menor, consequentemente eles vão crescer menos. O fundo imobiliário ele não vai crescer muito, como se você pegar exemplo da Magazine Luiza ou da VEG, não vai ter nenhum fundo que vai ter esse tipo de crescimento, né? Por quê? Porque eles precisam emitir cotas para crescer. Então, diferentemente das empresas que elas reinvestem o lucro, o fundo imobiliário não, ele tem que distribuir. Então, esse é mais ou menos o trade-off aí, quando a gente compara fundo com ações. Okay? Se a gente comparar os fundos imobiliários com imóveis fixos, aí eu acho que a gente tem grandes vantagens. Né? Por quê? Porque um imóvel não tem baixa liquidez, né? Baixíssima liquidez. Se você precisar vender um imóvel, você vai demorar aí, sei lá, 6 meses para vender um imóvel. Enquanto que para vender um fundo, você vai lá e vende 2 dias, né? Você vende no dia, daqui 2 dias está o dinheiro na sua conta. Além disso, os aluguéis que você recebe de um imóvel, você precisa pagar imposto de renda, né? Então, todo o aluguel que você recebe, você precisa declarar no seu carnê-leão lá e pagar o dividendo, e pagar o aluguel, e pagar o imposto de renda sobre o aluguel. Diferentemente dos fundos imobiliários, que até hoje você não precisa pagar, né? Recebe. Além disso, um imóvel, você vai gastar aí 200 mil
Óbvio, no fundo imobiliário você compra a cota a partir de R$11, né, R$10,50. Então, a partir de R$100 aí, vamos na média, a partir de R$100 você consegue comprar um fundo imobiliário. Enquanto que um imóvel você precisa aí de 200 mil, né, do tipo do imóvel. Então é muito mais fácil eu entrar no fundo imobiliário do que eu comprar um imóvel. Okay? Além disso, o risco de vacância ele é diferente, né? Um imobiliário com um imóvel. Quando você compra um imóvel, você investe 200 mil, se o inquilino sair, você não vai receber mais aluguel. No fundo imobiliário, com 200 mil, você pode diversificar, comprar vários tipos de imóveis e comprar imóveis que são multi-inquilinos e multi-ativos, né? E aí, se um inquilino sair, você não vai ter um grande impacto. Beleza, pessoal? Acho que sobre riscos é isso que eu queria falar. É importante conhecer os riscos, né, do investimento que está entrando. Enfim, eu acho que é isso aí. Se você gostou, não é inscrito no canal aí, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, divulgue aí para seus amigos. Até mais.